A pregação tem como título: Deus gosta que eu sofra? Estranho. 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 a 25. 1 Pedro 2, versículos 18 a 25. Continuando nossa série de mensagens no livro de 1 Pedro. Diz assim, 1 Pedro 2, 18 a 25. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de podermos mais uma vez mergulhar na Tua palavra, que ela nos banhe da Tua doutrina, do Teu ensino, da Tua reta instrução. Que Teu Espírito Santo haja em nossas almas, de acordo com cada necessidade aqui presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pedro já havia se dirigido aos crentes em geral, na qualidade de cidadãos. Como é que o crente deve se comportar com relação ao governo, às autoridades e tal, eu já expliquei isso. E agora ele se dirige também a crentes, mas de outra classe. Servos ou escravos domésticos. Hoje a expressão escravo não tem muito sentido na nossa mente, principalmente desde que a escravatura foi abolida no início do século XIX, 1800 e tanto. Quando falamos de escravatura, eu poderia falar bastante aqui, mas eu quero só resumir. Nós temos na mente a ideia daquela instituição absurdamente perversa, que durou do século XVI ao século XIX, mais ou menos 300 anos, de um comércio gigantesco de escravos africanos. Comércio esse liderado pela Inglaterra, França e alguns outros países em menor escala, exportando escravos para as Américas, especialmente América do Norte, Central e Brasil, e do Sul, incluindo o Brasil também. Então, o que nós temos em mente quando falamos a ideia de escravo é aquele tipo de escravatura
aqueles navios negreiros, em que os escravos eram tratados de maneira muito pior do que animais, muito pior. Há desenhos, há uma vasta literatura sobre o assunto. E esses escravos eram tratados, os que chegavam vivos em condição de trabalhar, eram comprados por senhores locais e eram forçados a trabalhar de uma maneira absurdamente desumana, cruel, violenta. Então, e qualquer figura ou desenho que se tenha de escravo, inclusive nos livros que estudamos no colégio e tudo, é alguém negro, africano, acorrentado e levando chicotadas e tudo mais. E essa de fato é para ser a imagem que caracteriza aquela época. Mas não quer dizer que sempre que você pensar na ideia de escravatura ou de escravo, que significa aquilo, que todo escravo era tratado daquela forma e tudo mais. Não era assim. Havia escravos que eram bem tratados, que eram bem aceitos na casa, no local do proprietário, porque na realidade a própria instituição da escravatura partia do princípio de que o escravo era uma propriedade, não era um funcionário, não era um empregado, era uma propriedade mesmo. Mas a Bíblia, inclusive o Velho Testamento, prevê situações em que o escravo de alguma forma adquiria sua liberdade e ele não queria ir embora da casa do seu dono. Então ele tinha um procedimento a fazer, marcando a orelha de uma certa forma, deixando claro que havia possibilidade de o escravo nem querer sair da casa do seu amo, porque se sentia protegido, se sentia bem tratado. Mas obviamente é uma instituição que arranha tudo o que há de humano em nós, e é um pouquinho constrangedor, especialmente para os que não averiguam de uma maneira mais cuidadosa, os que gostam de fazer juízo com pouca informação. Mas confesso que até para os que pensam bastante e estudam, é constrangedor que o cristianismo levou 18 séculos para conseguir influenciar o mundo a tal ponto de abolir a escravatura, pelo menos nessa forma última que nós conhecemos. Ainda existe algum tipo de escravatura parecida com a anterior em alguns países, não mais do Ocidente. E outros não se conformam porque a Bíblia não manda acabar com a escravatura. Eu não vou entrar nos detalhes, é um assunto complexo, como eu disse, requer muito estudo, muita leitura, muita informação sobre o que era a instituição da escravatura, o que seria abolir a escravatura na época, a impossibilidade de fazer. Tinha muitas outras observações a se fazer. O fato é que basta uma razão: Deus não quis. Deus não quis dizer na Bíblia e orientar os profetas do Velho Testamento, os escritores do Novo Testamento, nem o próprio Senhor Jesus Cristo quis deixar claro nas Escrituras que deveria se abolir com essa instituição. Não há esse tom nas Escrituras. Deus julgou conveniente não fazê-lo, certamente deixando para que a sua própria igreja, os seus próprios crentes no mundo cuidassem de fazer isso ao longo do tempo, que, como eu falei, cuidaram, pelo menos em grande medida, mas ao longo de quase 2 milênios. Agora, a Bíblia deu uma contribuição enorme para a escravatura, no sentido de que mandou sim, inclusive vamos ver aqui, não exatamente aqui, mas em outras passagens, quanto aos senhores para tratarem com amor, com consideração e com igualdade de dignidade humana os seus escravos. Então, muito a Bíblia contribuiu, elevou o padrão da vida humana, deixou claro que o aspecto físico e institucional aqui, de como a sociedade tinha nos seus convênios estabelecidos, não tinha nada a ver com aspectos espirituais,
em que um escravo era igual, absolutamente igual ao seu senhor, mesmo riquíssimo e poderoso. O aspecto espiritual, sua relação com Deus, com Cristo, era igual. Então as Escrituras igualaram isso, embora mantendo aqui a questão do que estava estabelecido socialmente como escravatura. Não mexeu nisso, repito. Tanto que Paulo diz: se podendo ser liberto, se liberte; não podendo, não se liberte; podendo, se liberte. Então é o máximo onde a Bíblia chegou no sentido de abolir a escravidão, mas nunca uma revolta dos escravos contra os seus donos, nada. Ao contrário, como vamos ver aqui. Uma última observação que eu quero fazer antes de mergulhar é o seguinte: é um perigo quando o crente vai ler um texto, ou ouvir uma pregação, ou ler um livro sobre um certo texto, e que esse texto parece muito fora de época para ele. Por quê? Porque ele desliga. Claro, escravo? Não, mas eu não sou escravo, não tenho escravo. Escravidão foi abolida há 300 anos. Então, não tem nada a ver comigo. Vamos para outra parte da Bíblia, pastor, que é melhor. Essa aqui não vai ter muito para dizer para mim, porque não existe mais essa situação. Grande erro. Grande erro. Grande erro. Fazer assim. Procure observar os princípios que tem ali dentro. Porque tudo que Deus manda, mesmo em termos particulares, em termos bem setorizados, mas por trás há princípios, e esses princípios não mudam. E essa passagem aqui não é nem só o princípio com o qual nós podemos ficar. Há uma relação hoje ainda de uma hierarquia de mando na nossa sociedade. Não mais um amo e seu escravo, um proprietário e sua propriedade. Isso não há mais, acabou completamente. Mas uma relação patrão-empregado, empregador e servo ainda existe. Então há muito que se aplicar para hoje assim. Sem falar em certos tipos de tratamento que patrões dão para empregados, que lembram um pouco a indignidade com a qual os donos tratavam os seus escravos. Ninguém usa mais um chicote, obviamente, nem correntes, mas às vezes o chicote da língua, em que uma patroa fala com a sua serva de alguma forma humilhante. Então o princípio da escravatura está ali, neste momento, em que a outra não tem direito de se defender e dar um argumento, só porque é empregado e tem carteira assinada ou não tem. Muitas vezes até desonesto o patrão é, porque nem assina a carteira, e é mais desonesto do que o empregado, mas o empregado não tem direito de dizer uma palavra porque é empregado. Se achar ruim, vá-se embora. Então esse tipo de espírito ainda existe dentro do ser humano, e sempre vai existir, porque espírito pecaminoso sempre vai ter dos dois lados. Então a escravatura foi abolida, mas certos princípios e certas formas de tratamento, de relacionamento entre escravo e amo, antigamente e hoje, o empregado e o seu empregador, algumas coisas valem, tanto para os empregadores de hoje, quanto para os seus empregados, seus servos. Não há explicação alguma para o empregador ou empregadora humilhar o seu empregado ou a sua serva. Então, ao longo da pregação, quando eu falar escravo, procure aplicar para o que hoje você conhece como servo ou empregado, o que presta o serviço. Tá bom de introdução. A orientação bíblica para o empregado, ou servo, ou escravo da época, é uma só. Há situações em que a Bíblia é muito mais simples do que se pensa, e muito mais clara do que se pensa. Esta é uma. Não precisa escrever um livro para explicar como é que a Bíblia queria, ou Deus, através da Bíblia, queria que o escravo se comportasse com relação ao seu amo. Não precisa escrever um livro inteiro, não. Basta uma palavra. Obedeça. Só isso. Obedeça. E aqui está valendo para hoje.
Se você é servo, obedeça. Só isso. Com todo o temor ao vosso Senhor. Aqui os estudiosos se dividem. Duas opiniões. Um acha que se refere ao temor a Deus. Você obedece o seu chefe, ou seu patrão, ou seu amo, em temor a Deus. Em consideração, temor, respeito a Deus, você obedece o seu patrão humano. Outros acham que não. Esse temor, quando fala do Senhor, não é o Senhor Deus, é o próprio Senhor humano. Tem sentido as duas coisas. Então, não sei o que estava na cabeça de Pedro, do apóstolo Pedro, quando ele escreveu isso. Não sei. Ninguém sabe. Mas tanto uma aplicação como a outra tem sentido. Pelo que eu vi, o mais razoável, a maioria fica com a ideia do patrão humano. Está muito próximo à ideia de obediência, então obedeça com temor a ele, no sentido de que ele pode realmente fazer o efeito na sua vida de uma atitude dele. Bom, do amo na época com relação ao escravo era absolutamente enorme, desde de surras e todo tipo de castigos físicos até a morte. Ele tinha poder de matar total, porque era propriedade. Do jeito que você tem um jarro e pode quebrar o jarro a hora que você quer, você podia matar um escravo na hora que você quisesse, porque é propriedade sua. Inclusive alguns argumentavam, Aristóteles chegou a argumentar que era impossível fazer uma injustiça a um escravo. Por quê? Porque eu não posso fazer uma injustiça a uma cadeira. Então, se eu comprar uma cadeira, ela é minha. Presumo que eu vou querer usá-la sentando nela. Mas eu posso queimar, jogar fora, usar como peso, usar de cabeça para baixo. Eu não posso fazer uma injustiça a uma cadeira. Então, o escravo era uma propriedade, um objeto. Então, independente da maneira como você tratava, é impossível, ele provava, impossível fazer uma injustiça a um escravo. Então, era esse pensamento que existia. Era muito forte a ideia de propriedade. Então, na época, esse temor ao seu amo, não precisa nem explicar o motivo, é óbvio, pelo peso que esse homem ou essa mulher tinha na vida dos seus escravos. E hoje ainda, embora muito menor, mas ainda há um peso grande. Então tem sentido se pensar em ideia de respeito, de reverência, de temor ao patrão, chefe, empregador. Fica essa dúvida, ou se é realmente ao Senhor. Mas uma coisa não há dúvida: obedecer ao Senhor, ou daquela época, ou daqui, isso não se discute, obviamente, não está em dúvida nenhuma, que é o que nos interessa, inclusive, mais aqui. Qual tipo de Senhor obedecer? Apóstolo Pedro: qual é o Senhor que eu devo obedecer? Todos. Resposta clara: o bom e o cordato. Está explícito. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Inclusive, notem aqui uma corroboração daquilo que eu disse, que havia senhores bons, que tratavam bem os seus escravos, que não era só na corrente e no chicote, não. Aí alguém pode objetar aqui de maneira forte: tudo bem que eu seja submisso a um amo bom, que me trate bem, alguém poderia dizer na época de Pedro, mas Deus quer que eu obedeça a um amo tirano, cruel comigo, com minha mulher, com meus filhos, com minha família, injusto, mesmo que ele ache que não é injusto, porque eu sou uma propriedade dele, mas que eu sou um ser humano. É isso, apóstolo Pedro? Eu entendi bem? Sim, é exatamente isso que Deus quer. Aliás, não apenas Deus quer, mas isso é grato diante dele. É grato, ele gosta. Título da pregação: Deus gosta que eu sofra? Estranho, como eu anunciei. Pois isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus.
Esse princípio, é bom lembrar, é válido não apenas para servos, mas aqui os crentes de uma maneira geral, porque é comum, a Bíblia está tratando de um assunto em particular, é razoável isto, aí de repente, ao estabelecer um princípio para aquilo, aquele princípio é maior do que o particular, ela estabelece um princípio geral, mesmo estando tratando naquele contexto de alguma coisa mais particular. Então aqui é o caso, quando Pedro diz, é grato que alguém suporte tristeza, ele já generalizou e não é obrigado agora a ser um escravo ou um servo, porque, claro, um senhor, um amo, um patrão, um rei pode sofrer injustiças, algum tipo de injustiça, ele pode sofrer, claro, e ser injustiçado. Então, aqui não precisa ser servo para trazer para si esse conselho, qualquer crente pode absorver e deve esse princípio muito esquisito. Deus gosta que o crente seja injustiçado, fique triste e sofra por isso. Quando eu digo fique triste é porque é natural que fique triste, não está incluído nesse gosto de Deus, fique triste que eu gosto, não, aí já é por minha conta no sentido de uma reação natural de quem sofre. Alguém injustiçado vai ter um tanto quanto de tristeza. A Bíblia ela combate isso com exortação para a alegria, mas não vou entrar nisso. Então, à primeira vista, é difícil até acreditar no que nós estamos lendo. Não deve ser o contrário. Deus gosta que o crente seja bem tratado, não que o crente seja injustiçado e sofra por fazer o bem. Tem uma coisa estranha aqui, parece que Deus é um ser sádico, que se alegra com o sofrimento de alguém injustiçado, e que alguém que é dele, filho dele, herdeiro de Deus. Mas nós sabemos que não é assim. Deus não é um ser sádico, Deus não se alegra, na realidade, com o sofrimento de alguém injustiçado. Isso é do agrado dele, no sentido de que ele aprova, não que ele se alegra e que seja agradável ao coração dele. Pode até se alegrar dentro de um aspecto que vai fazer bem ao outro, mas é um Deus bom, misericordioso, que nos ama e não tem coisa nenhuma de sádico, muito ao contrário. Deus absolutamente benigno. Como explicar essa aparente contradição aqui? O próprio texto fornece 3 explicações. Há uma máxima, há espécie de um ditado para quem estuda a Bíblia, que a melhor maneira de se aprender a Bíblia é por ela própria. A Bíblia ensina a ela mesma. A grande vantagem de quem lê a Bíblia abundantemente é que muitas das dúvidas que ele tem com relação à Bíblia, elas são eliminadas pela própria Bíblia. Aquela dúvida que eu tinha ali, que esclareceu, que espetáculo. E às vezes o crente nem percebe de uma maneira tão óbvia, mas dúvidas que ele tinha num certo tempo, passam-se alguns anos, quando ele olha para trás, aquela dúvida sumiu. Quando? Sumiu. O Espírito Santo é que sabe. Foi tirando, à medida que o crente crescia nas Escrituras. Então, não esqueça isto. A Bíblia explica a ela mesma. Claro que existem os livros, existem lições, as pregações bem explicadas, as aulas, para facilitar. Mas esse princípio é muito importante para você entender. A Bíblia explica a ela mesma. Então, a primeira explicação que o próprio Pedro fornece aqui é: a chave está na expressão por motivo da sua consciência para com Deus. Então, há um certo motivo pelo qual é grato a Deus que o crente sofra injustamente. Há um motivo específico, há uma condição aqui. Essa condição é esta: por motivo de sua consciência para com Deus. Ou seja, o tipo de sofrimento do qual Deus se agrada é aquele em que o crente sofre por seguir os padrões dele, em que o crente diante de Deus sabe que deve agir de uma certa forma, mas o mundo é perverso, o mundo maltrata, persegue, e aquele crente não abre mão então da sua atitude diante de Deus, e diz: Senhor, eu vou sofrer neste mundo porque eu não vou sair desta linha,
mas eu não consigo diante de ti tomar outro passo. As Escrituras não permitem, tu não me permites, então eu vou nesse rumo. É aí que se enquadra o que Pedro disse com relação ao fato de que é grato diante de Deus que um crente sofra injustamente. O patrão manda o servo trabalhar e não recompensa devidamente. Como Deus quer que o servo obedeça ao seu senhor, ele obedece, mesmo que sofrendo. Eu sei que estou sendo explorado, eu sei que estou recebendo muito menos do que é justo, até do que é legal. Note que esse sofrimento serve de prova de fidelidade do crente a Deus. Não, eu poderia enrolar esse chefe facilmente, como tenho colegas enrolando. Eu podia compensar com isso roubando de alguma forma a empresa, pensando agora em termos de hoje. Eu tenho colegas que se sujeitam a isso aí, mas eles têm a forma deles. No fim, é pior para o patrão, eles nem sabem. O tolo do patrão pensa que está ganhando mais dinheiro ainda, pagando pouco, mas eles não sabem que estão levando ou estão usando outro artifício. Mas eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Senhor, está ruim o mercado, 4 filhos em casa, e eu podia deixar o emprego, não sou escravo, mas não dá, e eu vou sofrer, e vou fazer o que é para fazer, ganhando pouco, não vou roubar, não vou desviar como os colegas estão fazendo, não vou. Então, o que Pedro quer dizer é que esse tipo de comportamento prova de uma maneira real, de uma maneira clara, de uma maneira prática, que aquele crente prefere sofrer a violar sua consciência para com Deus. Então o foco da questão não é o sofrimento do crente em si, mas a fidelidade dele a Deus mostrada através do sofrimento. Nós valorizamos muito, de tão egocêntrico que nós somos, o fato de as coisas estarem boas ou ruins para nós. Se eu estou satisfeito ou estou triste, se eu estou sofrendo ou estou gozando alguma delícia de alguma coisa aqui na terra, se eu estou injustiçado ou se eu sou tratado de uma maneira correta. É isso que me interessa. Então eu bato no trânsito, só quero saber se a culpa é do outro ou é minha. Se é do outro, ele vai pagar, porque eu estou sendo injustiçado. Quando ele chegou o Detran, ele disse que a culpa era minha, mentiu direto aqui. Então eu estou sendo injustiçado, então a coisa morre na nossa análise, morre em nós. Vou analisar isso aqui. Como foi essa batida? Assim. Então a minha consciência diz que eu estava com razão. Estou tranquilo diante de Deus que eu estava com razão. O outro chegou, mentiu, o guarda acreditou, ele corrompeu o policial, muito comum hoje, corrompeu, é rico, e o guarda agora disse que a culpa é minha. Não pode ser assim, eu vou usar as consequências, eu não sei nem o que eu vou fazer, mas não é justo para comigo. Isso diante de Deus está tudo errado, porque a sua análise não é para parar aí, é para parar um passo adiante. Momentinho, eu estou injustiçado, é fato. O outro corrompeu, mentiu, é fato. O outro foi corrompido, é isso mesmo. Mas como é que Deus quer que eu faça? Esse é o passo final. Então, dentro agora desta ótica, ele vai orar, ele vai pedir orientação a Deus, e muitas vezes essa orientação será assim: pare, faça mais nada, sofra essa injustiça, pague o prejuízo do outro mentiroso, corrupto. Às vezes ele vai sentir paz e dizer: não, eu vou recorrer, eu vou ao Detran, eu vou contratar uma assessoria jurídica, eu vou. Tudo bem, você tem a lei do seu lado, não há problema nisso. Não é errado o crente querer justiça e utilizar as leis para isso, entenda bem. Mas o que ele não pode, o que ele não deve, é parar nesse ponto. É legal? De acordo com as leis dos homens, eu fui injustiçado? Fui. Tenho direito de ir adiante? Tenho. Então vou e não quero saber das consequências. Eu quebro mesa lá naquele Detran. Vai ter confusão, porque eu não vou aceitar essa injustiça de jeito nenhum. Então, aliás,
A Bíblia diz que a gente deve ter sede de justiça, não justifica, né? Nós somos doutores em justificar erros. Esse é o ponto. Senhor, o que eu faço? Porque Ele vai orientar. Se você duvida que Ele vai orientar, eu não sei nem se você tem o Espírito Santo habitando em você. Se tem alguma dúvida no seu coração, de que um crente diante de Deus, dizendo: Senhor, acabaram com o meu carro, nem seguro tinha, o que eu faço? Eu estou aguardando instruções do alto, eu vou à justiça, ou eu não vou? Tem alguma coisa arranhando dentro de mim dessa vez. Cuidado se tem uma coisa arranhando dentro de você desta vez, porque Deus vai lhe responder, meu irmão ou minha irmã, vai lhe orientar, claramente. Então, a questão do sofrimento em si, retomando o raciocínio, não é que o mais importante na sua vida, não é com o que Deus está mais preocupado, não. Ele está mais ligado na maneira que você reage quando enfrenta sofrimento. Este é o ponto. Este é o ponto. Deus se agrada não do sofrimento em si, mas do que aquele sofrimento indica, ou melhor dizendo, o que está por trás daquele sofrimento. Isso é que agrada a Deus, não é do sofrimento em si. Não é sádico este nosso Deus. Agora, se para você mostrar fidelidade a Ele, Ele vai querer que você sofra, é grato a Ele você mostrar fidelidade mesmo com sofrimento. Isso nos mostra, sabe o quê? O quanto Deus gosta de provas de fidelidade. O quanto Deus valoriza provas de fidelidade, ao ponto dele passar pelo desgosto de ver um filho querido sofrendo, pelo qual Cristo morreu. Ele vê aquele crente sofrendo e gosta. Por quê? Porque ele gosta de ver as pessoas sofrendo? Não! É que por trás daquele sofrimento ele vê fidelidade. Então para ele a fidelidade é o que interessa. O sofrimento é detalhe. O sofrimento é detalhe. A fidelidade é muito mais importante para ele. Irmãos, funciona assim. Se você concorda, não concorda, você entende, não entende, acha razoável, não interessa. Funciona assim. Deus funciona assim. Para você, o seu sofrimento é horrível, insuportável. Se acostume a tratar o seu sofrimento, as suas emoções, dos dois lados, tanto sofrimento como alegrias, como coisas secundárias. Eu estou alegre, que beleza, que curtição, cara, eu estou numa alegria. Cuidado, cuidado com o quê? Porque estou alegre? Sim. Como é que você vai usar esta alegria para mostrar a fidelidade a Deus dentro desta alegria? Raramente nós pensamos nisso. Estou feliz, estou alegre, estou com dinheiro no bolso, estou com saúde, está tudo bem comigo. Não está obrigatoriamente. Aliás, pode estar tudo mal. Quanto mais rico, quanto mais saudável, quanto mais poderoso, quanto mais dono de situações, mais longe você pode estar de Deus. E tudo vai muito ruim. Melhor aquele irmão que está sofrendo terrivelmente doenças e todo tipo de sofrimento, mas ele está usando aquilo para ser fiel a Deus. Aquele vai bem. Aquele é um homem de sucesso. Uma pena que sucesso para nós é a conta no banco e a demonstração externa de valores de consumo. Nós não pensamos em sucesso como é que Deus vê aquele crente, como é a demonstração de fidelidade daquele crente com relação a Deus. Esse é o homem de sucesso, ou a mulher de sucesso, ou o garoto de sucesso diante de Deus. Deus gosta de provas de fidelidade, na tristeza e na alegria. Segundo ponto, segunda explicação, a aparente contradição, que não é contradição.
o fato de Deus se agradar com os que sofrem por consciência a Ele. 2 vezes a palavra paciência é citada no nosso texto. 2 vezes. E 2 vezes no mesmo versículo. Versículo 20. Que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Deus se agrada quando o crente sofre com injustiças por amor a Ele e reage com paciência. Por quê? Aqui Pedro não explica diretamente a razão, mas uma sugestão que a paciência é uma virtude importantíssima para a maturidade cristã. Como eu estou alongando mais do que eu gostaria, eu não vou ler Romanos 12:12 e Tiago 5, de 7 a 10, que fala no grande valor da paciência, da capacidade de suportar pressão, sofrimento, situação hostil. Essa capacidade a Bíblia chama de paciência. Então, mas anote se você quiser, Romanos 12:12, Tiago 5, 7 a 10, mostrando o alto valor da paciência para a vida cristã. Então, quando um crente sofre, ele está em treinamento específico, treinamento intensivo para essa virtude tão valiosa na vida dele. Se ele souber tirar proveito disto, do seu sofrimento, para exercitar sua paciência, ele será muito edificado. E o crente mais edificado significa estar mais perto de Deus, maior comunhão com Ele, mais útil ao trabalho. Curiosamente, muitas vezes nós reagimos também ao contrário. Quando vem a provação, começa a vir a irrequietude, a provação aumenta, aí ficamos mais irrequietos ainda. E talvez os momentos em que nós mais nos mostramos impacientes e requietos é quando vem o sofrimento. Que, aliás, mostrar impaciência quando está tudo bem, não tem nem muito sentido isso. Então pense nisto. Ficar impaciente é uma má atitude. Desenvolva a sua paciência. Agora um alerta. Se não exercitarmos a paciência durante os sofrimentos, mesmo os injustos, nós estaremos desperdiçando oportunidades de ouro para crescermos em Cristo. Então, um irmão que lhe ama, que se interessa por você, ou irmã, e que conhece o mínimo de escrituras, faria muitíssimo bem em chegar para você no meio de um sofrimento e dizer como é que está o exercício da paciência, como é que o irmão está agindo com relação a Deus quanto a essa grande tribulação na sua vida, e lembrar a Ele a oportunidade de ouro que você tem agora. Não tem sentido você exercitar a paciência quando estiver tudo bem de novo. Agora é a hora, não esqueça isso. É um grande conselho que alguém pode dar ao outro. Terceira explicação que Pedro nos dá: que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Essa mera pergunta deixa claro que o sofrimento merecido não tem glória. E fica implícito aqui: o sofrimento injusto, quando recebido com paciência, mansamente, tem uma certa glória. Não o sofrimento de alguém que merece, não tem glória nenhuma. Você está simplesmente pagando aquilo que você precisa pagar para a sociedade, para o pai que deu uma ordem, vai apanhar agora, e vai sofrer, vai doer, vai chorar, mas é isso aí. Mas quando é um sofrimento injusto, tem uma certa glória nisso. É curioso, e não é difícil observar isso. Quando alguém é injustiçado, de alguma forma, de uma maneira muito pública, na mídia, aí fica até uma comoção nacional. Você viu que absurdo que fizeram ali, aquele julgamento todo comprado, ou aquele caso foi muito mal conduzido, que injustiça fizeram com aquela pessoa. Então aquela pessoa, ela
mesmo sem dizer uma palavra, é interessante, mas ela recebe um certo crédito, uma certa simpatia pela sociedade, pelas pessoas, pelo mero fato de ter sido injustiçado. Curioso, é um fato isso aí. E Pedro joga isso aqui de uma maneira mais profunda agora. As atitudes de alguém que está sob sofrimento injusto ficam em evidência. Se são atitudes boas, desperta aprovação e embora silenciosa. Então, o crente que sofre injustamente e tem paciência e louva a Deus dentro daquilo, ele está glorificando publicamente a Deus. E imagine se isso é grato diante de Deus. Mais uma vez o ponto. Deus está sendo glorificado naquele sofrimento e Ele gosta disso. Ele se agrada disto. Jesus Cristo disse lá em Mateus 5,16: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, há uma certa glória quando essa boa obra é feita debaixo de sofrimento injusto. Uma glória para a própria pessoa, num certo sentido, para o Evangelho e especialmente para Deus. Versículo 21, mais uma afirmação dura e difícil. Quando ele diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Quer dizer que eu fui chamado para sofrer? Eu fui chamado para ser injustiçado? Lá vem de novo. Eu já estava me conformando que Deus não é ruim, Deus não é incoerente, que Deus é meio sádico, gosta de ver sofrimento até dos filhos dele. Eu já estava me conformando. Agora vem Pedro de novo e bate na ferida. Eu fui chamado para isso, para sofrer injustamente? Não, não é assim não. Nós fomos chamados para viver aqui como filhos de Deus, crescer em Cristo e dar bom testemunho enquanto vamos para o céu. Nós fomos chamados para isso. A Bíblia toda dá esse testemunho. Agora, essas coisas estão a lei da vida aqui embaixo. Essas coisas, que coisas? Viver como filho de Deus, crescer em Cristo e dar um bom testemunho, essas coisas estão tão ligadas com o sofrimento que é difícil separar. E a explicação que eu tenho é que Pedro diz logo que nós fomos chamados para sofrer mesmo. Não é para sofrer, mas para glorificar a Deus. Mas para glorificar a Deus no mundo perdido, cujo Deus deste século é o diabo, cujo príncipe deste mundo é o diabo, um sistema totalmente anti-Deus, não tem jeito. Então, para glorificar a um Deus santo num mundo atolado em todo tipo de pecaminosidade, não tem outro jeito, tem que ser através do sofrimento, da perseguição, da dificuldade. Então Pedro diz: para isso mesmo. É a minha explicação. É muito ligado o sofrimento com a vida cristã, da época da conversão até a morte. Dizendo de outra forma, Deus está tão interessado no nosso crescimento e no nosso testemunho, de que, se for preciso chamar para sofrer, a fim de atingirmos esses objetivos, Ele chama. E tem chamado. Então, acho que está razoavelmente respondida essa objeção. Mesmo que você ache muito desagradável tudo isso, não é o ponto. Não está em questão a sua grande autoritativa opinião sobre o que você acha disso. Deus está muito preocupado sobre o que você acha disso, que não está nem um pouco. Mas o que Ele gostaria é que cada um de nós tentasse compreender, à luz das Escrituras,
pelo menos até certo ponto, essas aparentes contradições das Escrituras. E vocês acham que eu sou ingênuo a ponto de pensar que eu esclareci totalmente para vocês e para mim próprio todas essas questões? Não. Tem áreas difíceis, áreas sombrias para nós, para nossa mente atingir, áreas turvas que nós não temos resposta aqui. E louvado seja Deus por isso, porque até isso faz parte do exercício da paciência, da fé, da confiança em Deus, áreas turvas para o nosso entendimento, nosso raciocínio, que nós não compreendemos bem, e nós então oferecemos a Deus como uma oferta suave, como um sacrifício agradável a Ele. Senhor, toma essas minhas dúvidas e leva para Ti, eu te ofereço essas minhas dúvidas. Então, em vez de você usar suas dúvidas como um sofrimento para você, ou como uma agulha para você pinicar o coração de Deus, ou como algo torturante, não, nós vamos usar essa nossa incapacidade de compreender tudo de uma maneira extremamente positiva. Senhor, eu te ofereço as minhas dúvidas, as minhas incapacidades, porque não tem jeito de entender tudo, ninguém consegue. Aí neste ponto, alguém poderia pensar: olha, Deus age assim conosco, esse negócio de sofrimento aqui na terra, isso é grato a Ele e tal, porque Ele é Deus, todo-poderoso, tem tudo o que quer, não há impossíveis para Ele, não sabe o que significa sofrimento. Deus, Criador de tudo, se Ele soubesse o que significa sofrer, ainda mais um sofrimento com injustiça, um sofrimento não merecido, talvez Deus mudasse as exigências para conosco, porque Ele não conhece o que Ele está querendo de nós. Lá vem Pedro, versículo 21, para esses céticos questionadores, teimosos. Pedro responde: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Ah, mas chamado para sofrer, não pode estar. Peraí, lê o resto. Pois que também Cristo sofreu. Acabou seu argumento, meu amigo. Destruído por duas palavras: Cristo sofreu. Cristo é Deus, segunda pessoa da Trindade, que veio a este mundo, assumiu forma humana e foi um homem, como qualquer homem, com a diferença que não teve pecados. Mas a divindade nunca se apartou dele, ele nunca deixou de ser Deus. Então acabou o argumento de que Deus nunca sofreu e que Deus não conhece o sofrimento para exigir isso de nós. Como conhece? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Um trecho belíssimo e que nos deixa desconcertados. Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange, né? Em 2 Coríntios. É constrangedor ler isso aqui. Ainda mais para quem, como eu estava supondo, alguém todo tempo fazendo uma ressalva, uma crítica, e constrangedor. O próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, se dispõe a sofrer para nos servir de exemplo. E mais, não um sofrimento isolado, como muitos acham que Jesus veio aqui como um grande mestre, e que ele veio mostrar o valor do sofrimento em si, e que vale a pena o homem estoicamente sofrer. Isso dá dignidade, isso é algo que engrandece a alma, o sofrimento em si. Então, o que Jesus fez é só isto. Como ele sofreu, nos ensinando
que é importante saber sofrer. Aquele famoso filme do sofrimento de Jesus Cristo olhava muito para esse aspecto e parava aí, que era onde eu via o mal daquele filme, que nunca gostei da ideia de pastores inteiros, levando igrejas inteiras para assistirem, como fosse uma experiência espiritual fantástica, que conversa. Aquele livro erra o alvo total, aquele filme, porque o sofrimento de Cristo não foi um sofrimento em si, por si, e nem para despertar em nós pena dele, não foi para isto. Agora, claro que desperta pena, desperta compaixão, óbvio, e fez parte do sacrifício dele, claro. Mas uma coisa é você usar obviedades e concluir com essas coisas certas, concluir de maneira errada. E é do jeitinho que o diabo gosta, é usar coisas corretas, manipulá-las de uma maneira tal que dá errado a conclusão, e a valorização daquilo é feita de uma maneira totalmente errada. É difícil acontecer isso, e vermos isso acontecendo é raro, no sentido de que no caso daquele filme foi muito bem aproveitado pelo diabo, no sentido de dar ideia de cristianismo que não é cristianismo, mesmo falando em Cristo, mostrando a cruz, mostrando ele sofrendo, ele não, um ator imoral aí qualquer. Mas a ideia, eu me lembro que na época, o diretor, o Mel Gibson, não tinha John MacArthur, não tinha John Piper que chegasse perto do peso da voz do Mel Gibson sobre Jesus Cristo. É incrível como pastores não observaram isso, escritores não observaram, e quando ele dava entrevistas e mais entrevistas, e a aura que ele adquiriu como um erudito altamente especialista em Jesus Cristo, na paixão de Cristo. Que ingenuidade! Parece que ele não se converteu com o filme dele próprio, basta ler o que tem acontecido com ele aí. Agora, onde é que eu estava? Quando fala nesse filme, eu inflamo. Já briguei muito com colegas queridos por causa disto, e brigarei de novo. Estou brigando sozinho. Eu sei onde é que eu estava. É que o sofrimento de Cristo, pelo sofrimento em si, não é o ponto. O ponto é o que estava por trás daquele sofrimento. E o que estava por trás daquele sofrimento era substituir a cada um dos pecadores que viriam a crer nele. Substituir naquela cruz. É o que nós chamamos de um sofrimento vicário. Vicário não é vigário, por favor. É vicário, substitutivo. É um sofrimento vicário, um sofrimento em que ele substitui aquele que merece sofrer. Esse é o ponto do sacrifício de Cristo. Tudo mais, repito, aconteceu, é fato, merece nossa compaixão e tudo, e é importante, não deixa de ser, mas não é o ponto. Muito bem, o Filho de Deus deixa a sua glória ao lado do Pai, vem para a terra com o fim de sofrer. O fim de sofrer, morrer pelos pecadores de uma forma cruel. É impressionante. Aí Pedro termina o texto com 3 comentários sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo. Estou altamente tentado a parar para desenvolver melhor esses 3 pontos do ministério dele. São fantásticos. Não cometeu pecado algum. Quando ultrajado, não revidava com ultraje, e quando maltratado, não fazia ameaças. Eu vou parar. Por mim, eu pregaria mais 3 vezes o tempo, mas eu estou com receio de colocar tanta coisa na cabeça de vocês, que vocês não vão absorver bem e vão desperdiçar. Então eu vou parar
por isto. Vou dividir essa mensagem em duas. E até aqui a gente fica, já tem muita coisa comentada até aqui. A importância do sofrimento, que é saber aproveitar como prova de fidelidade a Deus naquele sofrimento injusto. A importância disto. E questionar seriamente: quando eu vou aplicar dar outro rosto? Como Cristo disse, a forma de eu aplicar, porque não é literalmente, não passa na minha cabeça, usando aquele exemplo do trânsito, alguém batendo no paralama esquerda do meu carro, dizer: por gentileza, podia dar ré e bater agora no direito? Porque eu estou dando a outra face. Então eu estou aplicando de maneira moderna o que Cristo mandou. Bate do outro lado, por favor. Aí eu me sinto bem crente. Não é assim. Mesmo um tapa físico, né? Alguém bate em você, bata agora do outro lado. Não é assim. Alguém lhe dá um tiro, você não morreu, por sorte, deu segundo. Do outro lado, se não for do outro lado, não serve. Observe que Jesus Cristo não deu o outro lado literalmente, nem ele deu, porque ele foi esbofeteado quando ele estava sendo julgado por um guardinha. Bateu no rosto dele e ele não deu o outro. Então ele não fez ele próprio o que ele disse, fez. Ele aplicou o princípio perfeitamente. Ele não destruiu aquele homem como poderia. Bastava ter pedido ao pai, vinha uma legião de anjos e destruiria aquele homem, ou ele cairia morto, comido por vermes, como o rei Herodes. Poderia ter destruído aquele guardinha de nada. O que ele fez, tratou com dignidade, mansamente, mas apertou. Se eu fiz alguma coisa má, diga o que foi. E se eu não fiz, por que você me bateu? Ao fazer isso, ele botou o homem num aperto tão grande, que ele poderia ter ficado tão irritado com Cristo, mais do que estava antes, e ter dado outro tapa maior. Então, a rigor, meus irmãos e amigos, ele deu o outro rosto nesta forma de reagir. Dizendo de outra maneira, ele se expôs a levar um outro tapa no rosto, pela forma dele reagir. Porque se ele destrói aquele homem, esse não me dá mais tapa nem em mim nem mais ninguém, já era. Mas não, ele faz duas perguntas para o homem, aperta a consciência do homem, que certamente expôs ao homem a uma irritação, e de maneira pública. Todo mundo viu o que aquele homem fez, a malvadeza, a improcedência do que ele fez. Tá, tudo bem, muitos acharam até bonito, mas não importa. A incoerência daquele homem, a crueldade dele foi explicitada de uma maneira extremamente sábia, mansa e poderosa. Olha, eu fico imaginando aquele homem na cama de noite, daquela noite. Sei porque eu sou cismado com aquele jovem lá, aquele guardinha que bateu em Jesus Cristo. Se é jovem eu não sei, aquele guarda. Eu tinha muita vontade de saber se aquele homem dormiu bem naquela noite, ou nas noites depois disto, o que aconteceu com a consciência daquele homem, imaginando os olhos de Jesus Cristo, olhando para ele. Se eu fiz mal para receber este tapa, me diga o que foi. Se eu não fiz, por que você me bateu? É duro, gente. Por que você me bateu? Aquilo pode ter ressoado anos, deixado aquele homem louco. Por que você me bateu? Então isto é dar o outro lado, é a forma. Por que eu estou dizendo isto? Porque essa questão do sofrimento do crente debaixo de uma injustiça levanta imediatamente para o crente sério: como é que eu vou aplicar a lei de Cristo
da outra face. Eu não tenho a sabedoria dele, eu não tenho a mansidão dele, eu não tenho a pureza dele. O que é que eu faço? Já que não é dar o outro rosto, dar o outro para-choque, pôr outro para-lama, não é. E como é? E qual é a hora de eu apelar para um advogado e ir para a justiça até as últimas consequências, Senhor? Qual é a hora de não apelar para ninguém? Até o governador, que é meu amigo íntimo, seria, não é, mas se fosse, não, fique quieto desta vez. Agora, você pensa que o Espírito Santo não lhe orienta desse jeito? Orienta, repito, já falei isso e quero encerrar aqui. Use mais isto. Senhor, chegou a experiência forte, porque todo dia não aparece experiência forte diante de nós. Muitas vezes o dia vai, o dia vem, aquelas coisas do dia a dia e tal, mas uma batida de um carro, a doença de um filho, uma agressão numa rua, um assalto com um tiro, são situações que você não esquece, lhe marcam. Então esses momentos, uma esposa infiel, um marido infiel, uma traição, ou um grande amigo, tem coisas que lhe marcam muito, pois essas situações aproveite como época de investimento pesado na sua vida com Cristo. Senhor, como é que eu reajo? Como é que eu faço aqui? Porque sofrer injustamente é grato diante de Ti. Me ajuda a sofrer injustamente por amor a Ti e Te agradar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito aqui, muita coisa até fora dos planos, mas eu entendi que tinha muitas coisas, e senti que tinha muitas coisas a dizer, para mim próprio e para esses irmãos e amigos. Que Teu Espírito Santo mexa em nossos corações e nos faça crentes mais sólidos, crentes que tenham mais visão das coisas do alto, que olhem para as coisas de uma maneira diferente, em que o próprio sofrimento injusto não é a última instância. A última instância é como é que eu vou reagir, Senhor, a essas situações diante de Ti. Nos lembra isso continuamente em nossos corações e nos ensina as outras coisas, e converte pessoas em nosso meio que porventura não tenham Cristo como Salvador. Em nome dele que Te pedimos e agradecemos. Amém.